Ruth capítulo 2, verso 8 em diante, diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Ruth, este pequeno livro do Antigo Testamento que traz preciosas lições para nós. O livro de Ruth, ele na liturgia judaica era lido ou é lido sempre na festa da colheita, a festa de Pentecostes. Esse livro traz uma memória de algo muito importante que aconteceu quando surgiu aqui, ou de onde surgiu a maior dinastia de Israel, que é a do rei Davi. Nós vamos ver como Deus trabalhou e como as pessoas também foram utilizadas aqui neste processo. No capítulo anterior, ou no nosso estudo da semana passada, nós deixamos Ruth trabalhando, né? Deixamos ela no campo, trabalhando lá, juntamente com os servos de Boaz. Vamos retomar então esta história, vamos ver que lições nos guarda aqui o segundo e o início do terceiro capítulo. Na lição de hoje, nós vamos ter um título aqui. Essa segunda lição nós vamos chamar Deus te pague. Uma expressão comum e que nós vamos ver que é muito abundante nesse texto que nós vamos estudar aqui. Nós vimos no início do capítulo 2 que Ruth está trabalhando no campo. Ela veio da terra de Moabe juntamente com Noemi, e logo que ali chegou, ela disse: Vou trabalhar. E foi trabalhar em algum daqueles campos. Se você já viu uma fotografia da terra de Israel, dos kibbutz, as áreas agrícolas, você pode perceber que parece uma colcha de retalhos. São vários campos pequenos, às vezes em que um planta uma coisa e outro planta outra coisa diferente, e não dá para saber exatamente de quem é aquele campo, a menos que você conheça muito bem aonde está localizada cada terra. Mas o texto diz que Ruth foi trabalhar e caiu por sorte exatamente no campo que era de Boaz. Quando o narrador diz por sorte, na realidade ele está querendo dizer que não houve nenhuma premeditação. Mas fica óbvio no contexto que ele não está contando com a sorte puramente, mas sim com Deus, que é aquele que trabalha para que as coisas sejam conduzidas para um fim melhor. Então Deus guiou Ruth para trabalhar no campo de Boaz. O texto deixa claro que ela não sabia que campo era aquele, que Noemi não a orientou nisso, que não houve nenhuma premeditação humana, mas ela simplesmente escolheu um daqueles campos para trabalhar. E só no final do dia é que ela, retornando para casa, descobre que aquele campo daquele homem chamado Boaz era o melhor campo que ela podia ter ido, porque na realidade ele era um parente do seu marido falecido.
Apesar de no início do capítulo 2, o narrador dizer que Noemi tinha esse parente importante, famoso, chamado Boaz, não diz que Ruth o conhecesse, nem que Noemi tivesse falado dele para ela. Então ela foi pedindo certamente uma direção daquele Deus a quem ela havia declarado que agora era o seu Deus, que ela agora abraçava aquele Deus, e ela vai para um campo e é guiada por Deus para o campo de Boaz. Ela está ali trabalhando naquele campo, e o texto vai nos dizer que algum tempo depois que Ruth chegou naquele campo, diz o verso 4 do capítulo 2, que Boaz chegou no campo. E quando ele chega naquele campo, nós vamos perceber que aqui está um homem que tinha realmente um caráter excelente. Ele não chega dando ordens ríspidas, ele não chega chutando o empregado, o servo, mas ele chega no campo e diz que ele saúda os seus trabalhadores dizendo: o Senhor seja convosco. E os seus trabalhadores respondem de volta: o Senhor te abençoe. Veja que em Belém aqui há uma invocação constante da bênção de Deus. Constantemente alguém está dizendo que Deus abençoe esta pessoa, que Deus recompense essa pessoa. E nós vamos ver que aqui os próprios trabalhadores de Boaz já têm essa relação, que parece uma relação tão excelente com o seu patrão, coisa que é difícil a gente enxergar notadamente no mundo antigo, onde as relações trabalhistas não eram nem de longe o que é hoje, né? Como elas são hoje, mas estava ali um campo, um lugar onde a lei estava sendo preservada, porque era dado espaço para aqueles que vinham rebuscar, aqueles que vinham apanhar as espigas caídas ou aquelas que eram deixadas para trás na colheita. Aqui eu não estou falando de espiga de milho. Alguém pode dizer assim: não, mas espera aí, quem é que vai esquecer uma espiga de milho? Nós estamos falando da colheita de trigo e cevada. E aí quem conhece a planta sabe que realmente são muitos, como fosse um capim, né? E muitas sementinhas ali. Então havia realmente a possibilidade de alguém apanhando e cortando com a outra mão com a foice, deixasse alguma coisa para trás. Vinham então os respigadores, os que catavam o que ficou para trás, e também o que caísse no chão. Nós vimos que a lei proibia que se apanhasse, porque aquilo era deixado para o pobre e o estrangeiro. E Ruth estava enquadrada nas duas categorias. Ela era estrangeira e era pobre, não tinha marido que cuidasse dela, não tinha sogro, tinha apenas uma sogra igualmente viúva, a quem ela tinha que sustentar, e para isso ela foi trabalhar. Aqui Boaz, então, juntamente com os seus trabalhadores, acolhem Ruth, e ali vê-se na saudação que um dá ao outro, que eles creem que Deus está presente e que Deus é o recompensador dos homens. E eles dizem então: que Deus lhe abençoe, que Deus esteja contigo. E aí surge o interesse de Boaz por Ruth, né? E ele vai e pergunta: quem é esta moça? Na verdade ele pergunta: de quem é essa moça? Talvez pensando que ela fosse serva de alguém, que ela fosse uma escrava de alguém, ou perguntando que relação ela tinha com outra pessoa. Ela é casada com alguém? Ao perguntar de quem ela é, ele poderia estar interessado já em saber se ela era a esposa de alguém, se ela estava ali, mas tinha relação com alguém. É possível, como na sequência ele vai dizer que já ouviu falar do que ela fez à sua sogra. Talvez ele já tivesse ouvido falar que havia uma moabita que vinha voltado com Noemi, e vendo aquela moça, talvez nas suas feições, viu algo diferente das moças que trabalhavam ali, e já tivesse pensando: será que essa é a moabita? Enfim, é dito a ele que ela era Ruth,
que ela era a moabita que veio com Noemi, mas uma informação importante é passada para ele. Dizem que ela esteve ali trabalhando desde cedo e não parou, a não ser por um pouquinho de tempo que ela ficou lá na casa ou no abrigo onde os trabalhadores ficavam. Veja que Ruth, ela é apresentada aqui como uma mulher humilde e trabalhadora. O empregado ou o moço, que é chamado aqui o encarregado, ele vai dizer que ela chegou e ela pediu para respigar. Ele, no verso 7 diz, ela chegou e pediu para colher as espigas. Ela chegou humildemente pedindo, ela não foi se metendo, nem foi exigindo o cumprimento da lei, ela foi humildemente pedindo, e além disso ela esteve trabalhando desde a manhã cedo até aquela hora. Não sei que hora foi que Boaz chegou, que o texto não vai nos dizer, mas o fato é que está aqui uma mulher humilde e trabalhadora, uma mulher que está fazendo o que pode para manter a sua casa. Hoje, muitas pessoas não dão muito valor ao trabalho. E tem gente que começa a segunda-feira já sonhando com o sábado, né? Tem gente que mal começou a trabalhar, ainda está naquele meu primeiro emprego e já está contando os dias para a aposentadoria, achando que precisa botar o boi na sombra, né? Para ficar recebendo sem trabalhar. Mas, irmãos, a Bíblia dá grande importância ao trabalho. O trabalho não é castigo, o trabalho é algo que dignifica o homem, e a Bíblia mostra como Deus abençoa os trabalhadores. Davi era um trabalhador, estava cuidando das ovelhas. Gideão era um trabalhador, estava procurando malhar o trigo. Ruth era uma trabalhadora. E muitos homens de Deus são homens e mulheres trabalhadores, que fazem aquilo que está ao seu alcance, crendo que Deus é aquele que abençoa o trabalho e faz ele prosperar. Essa ideia do trabalho sendo algo ruim não é uma ideia bíblica. Aí está uma mulher humilde, uma mulher trabalhadora, uma mulher que tem um exemplo nesse aspecto. Uma coisa que chama a atenção, já em todo esse capítulo, é que o trabalhador de Boaz é chamado de um moço. Depois ele vai dizer que Ruth fique junto das suas moças. E o encarregado é um moço. E todo aquele que vai falar, Boaz fala dos seus empregados dizendo que eles são moços. Note que há uma ênfase muito grande aqui na juventude. Nós vamos ver no capítulo 3 que realmente isso é interessante. Ruth estava aparentemente trabalhando no meio de homens jovens e mulheres jovens como ela. Mas Boaz, pelo visto, não era assim tão jovem. Provavelmente era alguém da idade de Noemi, alguém da mesma geração de Noemi. Então aqui há um certo contraste entre um homem idoso, dono da terra, e uma terra cheia de jovens trabalhando, tanto moços quanto moças. Nós vamos ver que isso é importante no desenvolvimento dessa história e deste capítulo. Boaz, então, quando ouve falar da presteza de Ruth em trabalhar, vai até ela e ele diz assim: olha, fique aqui nesse campo, não vá para nenhum outro campo, permaneça aqui. E tem uma coisa, quando você tiver sede, vá tomar água. Vá tomar água lá nas vasilhas. E eu já dei ordem aos moços que ninguém lhe importune. Já dei ordem que ninguém lhe trate mal, que ninguém lhe toque. Talvez alguém já possa pensar assim: esse Boaz já está interessado no negócio. Ele já disse assim: ninguém chegue perto dessa moça. Mas o fato é que ele realmente está tendo um cuidado que não é necessariamente um interesse na moça em si, mas os estrangeiros, de uma maneira em geral, numa terra estranha, eles não são tão bem tratados.
e havia a possibilidade de alguém destratá-la, ainda mais da origem que ela tinha. As moabitas, nós já vimos, ou o povo moabita é fruto de uma relação incestuosa entre Ló e uma de suas filhas, e poderia já ter uma fama de que toda mulher moabita era uma mulher que não tinha princípios, escrúpulos. Facilmente alguém poderia se insinuar ou tentar abordar uma estrangeira moabita para um outro tipo de relacionamento, e Boaz então está protegendo ela. Ele lhe oferece água, lhe oferece proteção, e ela diz: mas o que foi que eu fiz? O Senhor viu o que em mim? Por que é que o Senhor está me oferecendo isso? E aí ele diz: eu ouvi falar de como você deixou pai e mãe, depois da morte do seu marido. Deixar pai e mãe, queridos, significa assumir um compromisso por inteiro. É o mesmo tipo de expressão usada lá em Gênesis para o casamento. Deixar pai e mãe e se unir a outra pessoa significa que agora há um compromisso de lealdade muito grande. E ele diz: você deixou seu pai e sua mãe. E outra coisa que ela deixou, diz: você deixou a terra onde você nasceu. Talvez aqui invoque na cabeça dos leitores de Ruth a história dos patriarcas, como Abraão, que deixou a sua terra e foi para uma outra terra, a terra de Israel. O fato é que ele diz: por que você fez isso? Em benefício da sua sogra. Aí ele diz: o Senhor galardoe o teu feito. Ele está dizendo: o Senhor lhe pague pelo que você fez. Que Deus lhe pague, porque você veio se abrigar debaixo das asas dele e você deixou a sua vida para cuidar da sua sogra. Nós vamos ver que aqui Deus é visto realmente como aquele que recompensa, como aquele que pode abençoar, como aquele que atende à necessidade, mas principalmente aquele que faz com que aquele que o busca e aquele que faz o bem seja recompensado. Nós vamos então ver que há uma melhora substancial na condição de Ruth. O fato dela ter acesso à água melhorava muito a sua produtividade, porque ela não precisava ir no poço, tirar a sua própria água, mas ela já podia pegar água já nas vasilhas. Isso ganhava tempo para trabalhar. Ela também já tinha proteção, não precisava mais ficar assustada, nem de repente se afastar de algum grupo com algum medo. Isso fez com que ela pudesse trabalhar muito mais e melhor. E aqui há uma aparente mudança de posição, porque normalmente os estrangeiros era quem tirava a água para os nativos. E agora nós temos os israelenses tirando água para uma estrangeira. E ela podia agora tomar a água que foi tirada. Enfim, Boaz louva a Ruth e pede que Deus a recompense. Ele diz: Deus lhe pague por aquilo que você fez. E fica claro que ele está dizendo que a sua própria bondade, a bondade de Boaz para com Ruth, já era uma espécie de retribuição da bondade que Ruth mostrava para com Noemi. Veja que no desenrolar deste dia do trabalho no campo, chega a hora da refeição. O que era de se esperar era que Ruth se virasse, comesse qualquer coisa ou passasse em branco durante o dia todo. Não adiantava voltar para a casa de Noemi, porque na casa de Noemi também provavelmente não tinha nada. Elas chegaram de mãos abanando. Ou talvez saísse por ali pedindo comida a qualquer um, mas não. Boaz diz o texto que ele chamou-a no versículo 14 e disse: sente-se aqui junto de mim. Ofereceu-lhe pão, mandou que ela molhasse o pão no vinho que estava sendo servido, e ainda encheu as mãos com um punhado de grãos tostados. O texto não diz que grão era,
mas ele enche as mãos e coloca diante dela para ela comer. É tanto que no verso 14 diz que ela comeu, sentada do lado dos trabalhadores, fartou-se e ainda sobrou comida. Para quem estava ali numa pobreza total, Deus já estava suprindo a sua necessidade. Noemi voltou da terra de Moabe dizendo assim: Deus me fez voltar vazia. Mas na realidade isso não era o correto. O Deus que trouxe ela de volta já estava enchendo de uma medida extraordinária aquilo que eles precisavam. Ela comeu, embora o texto não diga aqui, mas lá adiante nós vamos ver que ela guardou a comida que sobrou. Talvez tenha colocado num lenço, colocado num bolso, num avental, não sei. Mas o fato é que ela guardou a comida que sobrou. Foi tanta comida que ela comeu, sobrou, e ela ainda vai levar para sua sogra. Deus que estava suprindo, ele estava suprindo em abundância. Estava suprindo em abundância. E agora Boaz diz: olha, eu já dei ordem para que ninguém lhe toque. Verso 15 ele diz: até entre os molhos eu já dei ordem que você pode colher. Ela não precisava mais nem ficar só colhendo algum restinho que sobrasse no campo. Ele disse: você pode recolher até entre os molhos. Eles faziam molhos grandes daquilo que estava sendo colhido, e até o que caísse entre os molhos ela poderia colher. E ainda mais disse aos moços que de vez em quando alguém pegasse um punhado e jogasse para trás, deixasse cair algum punhado para ela apanhar. Era um homem generoso, um homem que estava sendo muito bondoso. Essa bondade aqui é uma palavra no hebraico que é hesed, que fala exatamente de uma compaixão bondosa, de uma compaixão leal, de alguém que é generoso para com o outro por causa de sua lealdade, por causa da sua aliança. É o que nós vamos ver acontecer com Ruth. Ela passa o dia trabalhando. E no final daquele dia, diz o texto que ela ajuntou o que ela havia colhido, levou para sua casa cerca de um efa, ou quase um efa, diz o verso 17. Isso dá mais ou menos, queridos, 13 quilos de cevada, que era pelo menos de 10 a 15 vezes o que, segundo dizem os estudiosos, o que alguém conseguia rebuscar num dia de trabalho. Não estamos falando da produtividade de um trabalhador que estivesse cortando. Estamos falando de alguém que estava catando o que sobrava. A minha sogra mora na Rua da Feira, ali no Alecrim, e às vezes eu via, quando ia para lá nos dias de feira, que naquele finalzinho de feira aparecia alguém catando uma fruta que deixou. Do lado da casa tem um armazém, e às vezes naquele transporte de feijão ou de arroz, caía alguma coisa na calçada e a pessoa ia lá juntar aquilo que caiu. Certamente por extrema necessidade estava catando o que sobrava. E é óbvio que se a pessoa está apanhando um feijão que caiu ali por um buraquinho na saca enquanto era transportado, ela vai colher muito pouco. Mas Ruth leva uma boa quantidade para casa. Aqui era suficiente para dias e dias. Esse cereal, ele seria pisado, seria transformado em pães, seria transformado em massas, dava para ela comer com a sua sogra durante muitos dias. A infertilidade da terra já não era mais uma sombra para elas. A fome de Moabe agora não existia mais. Elas estavam numa terra fértil, estavam colhendo aquilo, e ela chegou em casa com boas e boas notícias. Pela primeira vez no texto nós vamos ver Noemi sorrir, Noemi contente, Noemi com outro aspecto. Quando Ruth volta para casa, o que acontece? Ela vai chegar em casa e vai apresentar a Noemi, primeiro, uma boa quantidade de grãos. É tão grande que Noemi, ela vai ficar assombrada. Ela olha para ela e diz assim no verso 19: onde foi que você trabalhou?
Pelo amor de Deus, onde foi que você conseguiu colher tanto? Porque a quantidade realmente era bastante. E antes que ela dissesse onde foi, ela já diz assim: que Deus abençoe essa pessoa que deixou você colher isso tudo. Porque isso não era tão comum, era de fato um benfeitor, era de fato muito generoso, aquela pessoa que deixou Ruth rebuscar tanto. E ela vai mostrar quanto ela tinha colhido, ainda tira certamente de um bolso ou de um avental a comida que tinha sobrado. Noemi já vai comer ali aquilo que ela trouxe, e ainda traz mais uma notícia muito importante. Ela diz: e tem uma coisa, o nome do homem, dono do campo, chama-se Boaz. Agora sim, uma grande notícia. Ainda Noemi vai louvar ao Senhor. Ela diz: bendito seja o Senhor, que não tem deixado a sua bondade, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Parece uma coisa estranha. Por quê? Vivos e mortos. Quando Ruth trouxe a comida para casa, certamente Noemi estava louvando a Deus, dizendo: Deus não abandonou os vivos, nós vamos comer. Que maravilha! Irmão, só sabe o quanto é bom comer quem está com fome. E quem já passou algumas dificuldades, eu na época do famoso plano Collor, naquela suspensão no dinheiro que foi guardado aí pelo então presidente da República, eu fiquei uma semana ou mais sem receber um centavo de onde trabalhava. E se não fosse por alguns colegas que levaram para almoçar na casa deles, eu tinha passado necessidade. Mas naqueles dias, eu tive uma refeição por dia. Eu tive só o almoço, porque os colegas me levavam para almoçar. Mas café da manhã e janta estava fora do horário de trabalho. E não é fácil. Não é fácil. E talvez tenha gente aqui que tenha tido experiência de passar dia inteiro sem comer. Irmãos, não é fácil. E quando você vê a comida chegar na mesa em quantidade, não só para aquele dia, mas para vários dias, é para agradecer a Deus. Eu não sei você, meu amado irmão, talvez a sua mesa seja farta, mas olha, todas as vezes que você abastecer a sua despensa, todas as vezes que você puder ir no supermercado e fazer aquela boa compra, ao chegar em casa, agradeça a Deus, porque Ele é quem supre as nossas necessidades e só sabe a dificuldade que é a fome, aquele que passa por isso. Se você está aqui bem alimentado, dê graças a Deus, porque Ele supre as nossas necessidades. Noemi está alegre, olha que maravilha, Deus supriu a necessidade para com os vivos, mas ela diz: mas espere, Deus também foi bondoso para com os mortos. O que ela quer dizer? Os mortos não comeram mais nada, aquela comida não vai servir para os mortos. Mas Noemi já estava pensando em outra coisa. Ela disse: olha, esse homem aí é o nosso parente chegado, é um dos nossos remidores. Então ele vai dizer... Noemi vai dizer que Deus abençoe essa pessoa, e ele vai dizer, ele é um parente remidor. A palavra aqui no hebraico, goel, falava exatamente daquele parente mais chegado, que tinha obrigações para com algum necessitado daquela família. Segundo a lei, o parente remidor, ele tinha a obrigação de resgatar a propriedade e até mesmo a pessoa, quando ela tivesse, por exemplo, que vender a sua terra por extrema necessidade, quando ela tivesse até mesmo que se vender como escravo, então o parente remidor tinha a obrigação de resgatar. Veja em Levíticos capítulo 25, diz assim o texto: e quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. E aí a lei dizia, um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Então, se alguém vendesse a terra,
ou mesmo se vendesse como escravo por ficar muito pobre, alguém da família tinha a obrigação de resgatar a propriedade ou resgatar mesmo a pessoa que tinha se vendido. O que Ruth vai ouvir de Noemi é: esse Boaz é nosso parente resgatador. A lei obriga ele. E que maravilha que é um homem rico, que maravilha que é um homem que tem posses, que tem campos, que tem colheitas, que tem empregado e que pelo visto não tem mulher. Não fala-se hora nenhuma da esposa de Boaz. E aí nós vemos que Noemi está vibrando. Ela diz: Deus se lembrou dos mortos, porque ela já estava vislumbrando um possível casamento que traria a descendência para aquele que havia morrido e que não tinha deixado filhos, que era a lei do levirato, como nós já vimos na semana passada. E aí então Ruth é instruída por sua sogra: fique lá, volte e vá trabalhar lá. Fique junto das moças dele. Olha que Noemi também já estava bem intencionada, né? Ela já estava pensando em alguma coisa. Ela diz: não chegue nem perto dos moços. Fique junto das moças dele. Ela já estava protegendo Ruth de algum engraçado que quisesse chegar mais perto. E ela diz: fique lá. E o texto vai nos dizer que ela trabalhou até o final da cega, da cevada e do trigo. Então, mais ou menos aí 2 meses de trabalho, até do final de abril até o começo de julho, mais ou menos, é quando há a cega da cevada e logo em seguida do trigo. Ruth ficou trabalhando com Boaz. E aí, no capítulo 3, começa um plano interessante, não é? Um plano em que Noemi vai orientar Ruth para pedir Boaz em casamento. Que negócio, né? Em vez dela ir falar com Boaz para poder pedir Ruth em casamento, ela vai orientar Ruth como ela vai pedir Boaz em casamento. Aqui foi uma estratégia muito interessante que a sua sogra montou, né? Eu não sei se a partir desse estudo, essa fama vai pegar, porque às vezes também tem uns camaradas que são muito devagar, assim, né? E o camarada fica só de longe, assim, e tal, e precisa de uma iniciativa por parte da moça, mas o fato é que Noemi aqui, ela vai usar de uma estratégia, ela vai usar a sua inteligência, vai orientar através da sua experiência aquela moça. E Noemi então dá instruções a Ruth. E ela diz assim: olha, minha filha, eu não posso deixar você sem um lugar de descanso. Não posso deixar você sem um marido, sem ter um casamento. Boaz não é o nosso parente. E tem uma coisa, depois da colheita, então eles vão padejar a cevada. Padejar seria bater a cevada com uma vara para soltar a casca e depois jogar para cima. Quem já foi do interior conhece bem essa história, né? Joga para cima e o vento, a brisa leva a casca e fica o grão que depois vai ser moído. Eles iam trabalhar durante o dia todo fazendo aquilo e depois, no final do dia, eles iam estar cansados. E Boaz certamente iria ficar, ou talvez fosse o costume dele ficar dormindo lá mesmo no lugar, talvez para evitar que alguém quisesse roubar os grãos, né? E ela vai dizer: olha, faça o seguinte. Em primeiro lugar, ela diz: veja bem aonde ele vai estar. E aí, depois ela diz: lave-se, tome um bom banho, unja-se, que significava dizer: bote um bom perfume, vista as tuas vestes. Na realidade, ela está querendo dizer: bote a melhor roupa que você tiver e vá para lá. Olha, dicas preciosas aí para quem está numa situação como Ruth procurando uma costela, né? E tem os camaradas que não tomam banho, que parece que não gosta nem de pentear o cabelo, e aí chega junto da moça, parece um mal-assombro assim, ela não vai querer
Olha a dica aí, tome banho, bote um perfumezinho, bote uma roupa arrumada e depois vá lá. Depois vá lá, não vá assim feito um descuidado, um espantalho, né? Ela diz, tome um bom banho. Ora, irmãos, numa sociedade agrícola, que alguém passa o dia trabalhando no campo, sabe que realmente o banho vai ser importante, o asseio. Depois o perfume. Boaz talvez estivesse acostumado o dia todo com as mulheres que trabalhavam para ele, que não estavam assim tão perfumadas. E Ruth ia chegar fazendo a diferença. E além do mais, ela não ia com aquela roupa de trabalho. Se você já viu um boia fria trabalhando, cortando cana, por exemplo, você sabe que a roupa que ele está ali não é lá aquele vestido de baile, né? Ela devia ir arrumada. E a orientação de Noemi foi: fique olhando de longe. Depois que ele comer e beber, estiver satisfeito, veja onde ele vai se deitar. Deixe ele se deitar. Depois que ele estiver dormindo, aí que você vai para lá. Bem silenciosamente, você vai então tomar uma medida interessante. Chegue silenciosamente, descubra os pés dele e se deite junto dos pés dele. Descubra os pés, ele devia estar coberto com uma manta ou com um lençol. Ela diz, descubra os pés e se deite junto dos pés dele. E aí o que acontece, nós vamos ver no texto. Boaz está deitado, já tinha comido, já tinha bebido, diz o texto. Quando no final do dia ele foi dormir, está cansado, vai descansar. À meia-noite diz que ele acordou. Olha a estratégia de Noemi. Quando ela descobriu os pés dele, aí lá pelas tantas o frio, né, nos pés fez com que ele acordasse. Você certamente já passou por isso numa noite assim mais fria, né? Você acorda de madrugada e aí é que se percebe que se descobriu, ou descobriu uma parte do corpo e aquilo fez com que você acordasse. Quando ele acorda que vai cobrir os pés, ele descobre, opa, tem uma mulher deitada aqui nos meus pés. Como é que ele sabia que era uma mulher? Talvez o cheiro, né? O perfume. Não pode ser um trabalhador, um macho aqui que não cheira desse jeito. Ou quem sabe o cabelo dela estava aparecendo, ele não reconheceu quem era, mas viu que era uma mulher. E aí ele olha lá e diz, quem é você? E ela diz, eu sou Ruth. Eu sou Ruth. Eu sou a tua serva. A tua serva. Serva aqui é uma palavra que tanto significa alguém que está submissa, como significa também alguém que é uma moça disponível para casar. Ruth calculou bem as palavras. Ela diz, eu sou tua serva. E sabe por que eu estou aqui? Porque você é meu parente remidor. Você tem obrigação. E aí, quando ele descobre que é Ruth, veja que esse camarada já devia estar de olho nela, né? Ele já tinha conhecido que ela era uma mulher trabalhadora, ele já tinha visto quem era essa mulher. Mas aí o que chama a atenção é que ele vai dizer assim, Deus te abençoe por essa última beneficência que você fez, porque você não quis casar com nenhum jovem, quer pobre, quer rico. Você lembra do texto todo? O que mais tinha aqui nesse campo era moço. Era o moço, a moça. Vá trabalhar com os moços? Não, vá de trás das moças, fique junto das moças. Meu Deus, que negócio tão cheio de moço é esse, de gente jovem. E o que Boaz, que certamente não era tão jovem, ele disse, você podia ter casado com um moço. Fosse por amor, porque o camarada era bonitão, ou porque ele tinha algum dinheiro, mas você nem foi atrás de moço rico, nem de moço pobre. Você veio casar-se com um homem mais velho, pensando porque eu sou um remidor e eu vou poder beneficiar ou salvar a descendência da tua sogra. Aí ele vai dizer que Deus lhe pague por isso, que Deus lhe abençoe por isso, porque ela não estava pensando primeiramente em si,
ela não estava procurando um marido simplesmente que lhe agradasse. Ela estava procurando um marido que pudesse salvar a descendência da família da sua sogra. Olha a bondade de Ruth, olha a lealdade dessa mulher à família daquele que havia morrido. E o que acontece então é que Noemi orientou Ruth, e ela fez como Noemi havia lhe dito. E agora está ela lá diante daquele homem mais velho, e Boaz diz: você buscou esse casamento comigo para beneficiar a descendência da tua sogra. Que Deus lhe pague por isso, que Deus lhe abençoe por isso. E aí o que acontece naquele dia? Que uma cena interessante está retratada aqui. Se você lembrar como surgiram as Moabitas, a descendência de Moabe surgiu exatamente numa noite em que havia uma mulher que queria ter filhos, que se deita com um homem que havia bebido. A filha de Ló e o seu pai. Agora nós temos de novo aqui, de noite, uma mulher com um homem que havia bebido e uma mulher que precisa de filhos. Como se comportará essa moabita? Como se comportará essa mulher? De acordo com a sua ancestral ou de forma diferente? E o que nós vamos ver é que aqui nós temos uma mulher séria, aqui nós temos um homem sério, aqui nós temos duas pessoas que se respeitam. E em vez de aproveitar o momento, eles são leais àquilo que eles estão fazendo ali, a quem eles são e ao Deus que invocam constantemente, dizendo que Deus lhe abençoe, que Deus lhe pague, que Deus seja com você. E eles reconhecem realmente, Deus está aqui e eles não vão fazer como a primeira moabita fez, mas vão agir diferente. E aí o que acontece aqui é que Ruth, ela foi até o ponto que Noemi disse: vá lá, descubra os pés dele, se deite e ele vai lhe dizer o que fazer. Mas aqui parece que Ruth não quis esperar não. Em vez de ela esperar que ele dissesse alguma coisa, então ela diz assim: agora você me cubra, estenda a sua aba sobre a sua serva, no verso 9 do capítulo 3, porque tu és o remidor. Estender a aba aqui, queridos, equivalia a um pedido de casamento. Antes que Boaz dissesse alguma coisa, Ruth tomou a iniciativa e disse: case comigo. Case comigo porque você é um parente remidor. Veja que o próprio Deus, lá em Ezequiel capítulo 16, ele vai usar dessa mesma expressão e ele diz: então passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a minha aba. Estender a aba aqui significa eu me casei com você, eu lhe pedi em casamento. É isso que Ruth está pedindo a Boaz. Ela não está com frio, dizendo: olha, joga a coberta aqui porque por cima de mim que eu estou com frio. Não, cobri-la significava um compromisso de casamento. Ela pede Boaz em casamento e ele diz: oh, muito bem, que Deus lhe abençoe por essa iniciativa, só que tem um problema. Eu não sou o primeiro na linhagem, há um parente mais próximo, há um parente mais chegado, há um parente mais próximo aqui, mas eu vou falar com ele, e se ele não quiser te remir, eu te remirei. E aí ele protege Ruth, ele diz: olha, fique por aqui, deixe chegar perto de clarear o dia, e eu vou cuidar disso aí. Saia antes que alguém veja, porque se alguém visse Ruth saindo dali, poderia pensar que ela já tinha se entregado àquele homem, podia confundi-la com uma prostituta. Ele estava protegendo a reputação dela e também a sua, não é? E aí, veja que coisa interessante, a própria sogra conhecia quem era esse homem, porque entregou Ruth nas mãos dele, confiando que ele não se aproveitaria da situação. Quem é que simplesmente mandaria uma mulher se deitar junto com um homem
se não confiasse que ele realmente não se aproveitaria daquilo, não confiasse no seu caráter. Que coisa interessante, esse homem tinha um caráter conhecido. Esse homem era conhecido por ser um homem de boa reputação. Ele vai e diz: não vou despedir você para sua sogra vazia. Ele põe mais uma boa quantidade de alimento. A quantidade que ele pôs aqui, irmãos, provavelmente era o dobro que ela tinha colhido naquele primeiro dia de trabalho. Ora, se no primeiro dia ela colheu 13 quilos, e passou mais 2 meses trabalhando, e recebeu agora o equivalente a cerca de 26 quilos de cevada, elas tinham comida aí certamente para mais um ano, até a próxima colheita, sem se preocupar. Agora, o que é interessante, irmãos, é porque, se você lembra, quando Noemi chega lá na terra de Israel, ela diz assim: Deus me fez retornar vazia. E a mesma palavra que Boaz vai dizer: eu não vou deixar você vazia voltar para a sua sogra. Deus estava cuidando, usando aquele homem para cuidar dessas 2 viúvas. E ele diz: eu vou agora resolver esse problema. Quando ela volta para casa e diz o que aconteceu, a sua sogra conhecia tanto o caráter daquele homem que diz assim: pode ficar tranquila, porque esse homem não vai sossegar enquanto ele não acertar isso. Era um homem de compromisso, um homem que, quando dava a palavra, eu vou fazer, você podia confiar que ele iria fazer realmente. Vamos deixar Ruth aqui em casa, naquela expectativa daquela noite, e vamos ver algumas lições preciosas que nós podemos tirar desse texto que nós lemos aqui. A primeira coisa que eu acho interessante nesse texto, queridos, é que Ruth é continuamente descrita pelo seu caráter. Uma mulher humilde, uma mulher trabalhadora, uma mulher obediente, uma mulher que se dedicou à lealdade com a sua sogra, que não quis se aproveitar de nenhuma situação para benefício próprio, mas que pensava mais no outro do que em si mesma. E hora nenhuma a aparência de Ruth é destacada. Não diz que Boaz gostou dela porque era bonita, porque ela era bem feita, magrinha, alta, baixinha, que ela era uma mulher dos cabelos claros, escuros, dos olhos brilhantes e claros. Não, o texto não fala nada sobre a aparência de Ruth, mas fala do seu caráter. E a Bíblia diz que nós devemos, homens e mulheres, valorizar muito mais o homem interior do que o exterior. Provérbios capítulo 31, quando fala da mulher virtuosa, e é interessante porque Boaz vai dizer: todos sabem que tu és uma mulher virtuosa. Esse tipo de mulher que ele diz que Ruth é. O texto de Provérbios 31 diz: enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Nós vivemos uma época onde o exterior é muito valorizado, e as pessoas só valorizam a quem tiver dentro daquele padrão. Vá para a academia, faça assim, arrume o cabelo, faça uma cirurgia, use botox, faça não sei o quê, porque a aparência é muito valorizada. Não é que a Bíblia despreze a aparência, a Bíblia fala de mulheres que eram muito bonitas, mas antes de falar da aparência externa, a Bíblia diz que a verdadeira riqueza do homem e da mulher, Pedro também vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 3, que seja a beleza da mulher o homem interior, num espírito tranquilo, num espírito obediente, que serve a Deus. Num tempo em que se valoriza tanto o exterior, vamos nos lembrar de Ruth, que é valorizada por seu caráter. Que homens e mulheres crentes sejam conhecidos por seu caráter. Você, minha amada irmã, não se preocupe tanto com o seu exterior, que se descuide do interior. Seja uma mulher de oração, seja uma mulher de caráter, seja uma mulher leal. Não gaste tanto tempo na academia que você não tenha tempo para orar, para ler a Bíblia, para trabalhar o homem interior, o seu caráter, porque isso é muito importante.
Uma coisa muito interessante que é o tema dessa nossa lição de hoje, é que Deus é visto aqui como aquele que recompensa os homens. Constantemente nós vamos ver nesse texto que Deus lhe abençoe, que Deus recompense, que Deus lhe pague, que Deus retribua o seu feito, que Deus faça isso por você. E o que nós vamos ver na Bíblia, irmãos, desde o princípio, é que Deus realmente, Ele recompensa aqueles que fazem o bem, mas traz o castigo para aquele que faz o mal. A Bíblia nos vai dar grande ênfase à responsabilidade que nós temos diante daquilo que nós fazemos. Veja que o texto de Gênesis capítulo 4, lá na primeira família, Deus já vai dizer naquele problema de Caim e Abel. Abel foi aceita a sua oferta, Caim não. E Deus vai dizer para Caim: se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, se fizeres o mal, o pecado jaz à tua porta e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou cabe a você dominar o desejo de fazer o mal, mas você deve fazer o bem, porque se você fizer o bem, você será aceito diante de Deus. E para não dizer que é coisa só do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 2, ele vai dizer: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E ele vai dizer, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. A Bíblia é muito clara, queridos, o que você plantar, você colhe. Então a Bíblia vai dizer, faça o bem, porque o bem que você fizer, esse vai ser revertido para você. Se você planta o bem, você vai colher o bem, mas se você planta o mal, você vai colher o mal. Às vezes nós ficamos pensando, mas vale a pena ser fiel? Vale a pena ser obediente? Vale a pena fazer o bem? Por que é que todo mundo se aproveita e eu tenho que ser o certinho da história? É porque Deus recompensará aqueles que fizerem o bem. Hoje pode parecer que você é o babaca, desculpe a expressão, mas é o que se diz. Hoje pode parecer que você é o idiota, que você é o tolo, o besta, que só faz o que é certo, que só faz o bem, que só procura fazer o que é melhor para os outros. Hoje pode parecer isso, mas amanhã Deus recompensará pela sua obra. É o que nós vemos da história de Ruth, é o que nós vemos na história que nós lemos e é o que nós vemos na Bíblia Sagrada. Paulo vai dizer, Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Então plante o bem, faça o bem, Deus trabalhará para que isso seja colhido no tempo certo para a sua vida. Tem gente muito esperto, né? Passando a perna no outro, fazendo. Não se preocupe não, o dia da colheita vai chegar. O dia da colheita vai chegar. Agora, sabe o que é uma coisa interessante sobre plantação e colheita? É que você sempre colhe mais do que aquilo que você planta. Você planta 3 caroços de milho e colhe várias espigas. E lá no livro de Eclesiastes, ele vai dizer, o que semeia vento, colhe tempestade. Porque você semeia uma coisa e colhe muito mais. Se você semeia o bem, se prepare para uma grande colheita de bem. Mas se você está semeando o mal, cuidado, porque você irá colher. Olha ainda, Jeremias capítulo 25 e o verso 14, é Deus prometendo, ele diz, porque também dele se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei, segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. É Deus que está prometendo. Eu vou retribuir de acordo com o que ele fez. Nós aprendemos com Ruth. Ela foi generosa com a sua sogra. Boaz vai dizer, porque você cuidou da sua sogra, eu vou cuidar de você. Que Deus recompense o que você fez.
que Deus retribua o seu feito com um galardão completo. E é isso que nós vemos, queridos. Deus é aquele que pode pagar o bem que nós fazemos, que pode retribuir o bem que nós fazemos. Agora, sabe outra coisa interessantíssima que eu acho nesse texto aqui? É que Ruth vai dizer assim, olha, lá no início, no capítulo 1, que Deus dê a vocês maridos. Mas é ela mesma que Deus vai usar para criar aquela estratégia para Ruth ter um marido. Boaz vai dizer a Ruth que Deus lhe abençoe e lhe retribua, mas é ele mesmo que Deus vai usar para fazer aquilo. Então Deus pode usar os homens para cumprir aquilo que eles estão pedindo a ele mesmo, estão pedindo a Deus. Preste atenção, você pode ser o instrumento que Deus vai usar para responder às suas próprias orações. Às vezes você está dizendo assim, Deus, levanta obreiros. Lucas capítulo 10, é esse texto aqui, que Jesus diz, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Se aqueles discípulos pediram isso, se eles oraram isso, Deus atendeu a oração e levantou obreiros. E os primeiros foram eles. Se você está orando, Deus, levanta alguém para fazer uma obra grande aqui nessa igreja. Você pode ser o que Deus vai usar para fazer, para cumprir essa oração, para atender a essa oração. Se você está orando, fique atento. Deus responde às orações, mas Ele pode usar exatamente você para responder às suas próprias orações. Você está orando por missionários? Deus pode mandar você. Você está orando que Deus use alguém para abençoar o irmão necessitado? Deus pode usar você. Não se descarte da sua oração. Você pode ser a resposta de Deus para a oração que você mesmo está fazendo. Glória a Jesus. Porque Ele é aquele que ouve as orações e responde. E uma coisa interessante aqui nesse livro de Ruth, que Deus responde a todas as orações que são feitas aqui. Noemi diz que Deus dê marido a você, e Deus dá. Boaz diz que Deus recompense você, e Ele recompensa. Noemi vai dizer que Deus abençoe esse homem que lhe tratou tão generosamente, e Deus vai abençoar realmente esse homem. Deus responde às orações, mas usando os próprios que estavam orando e pedindo que aquilo fosse feito. Deus vai mostrar aqui o seu cuidado para com duas mulheres viúvas, que não tinham abrigo, que não tinham ninguém que cuidasse delas, mas o que nós lemos é que Boaz vai trazer uma palavra muito importante aqui, e ele vai dizer, você veio se abrigar debaixo das asas de Deus, e que Ele lhe abençoe. Às vezes, irmãos, nos falta o refúgio humano. O salmista vai dizer no Salmo 27:10, da sua confiança em Deus. Porque mesmo quando nos falta o abrigo humano, Deus é aquele que não nos deixa nem nos abandona. Faltou marido para Ruth, faltou marido para Noemi, faltaram filhos para ambas, que era quem poderia cuidar delas, mas não faltou o Deus misericordioso, leal, fiel e compassivo que vai cuidar delas. E o salmista vai dizer, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, veja que ele não diz assim, se, ele vai dizer quando. Sabe por quê? Porque papai e mamãe um dia vão embora. Papai e mamãe vão passar. É natural da vida humana. Mas o Deus em quem nós confiamos, esse nunca passa. Nunca passa. Aleluia. Aleluia. É muito bom poder contar com papai e mamãe. Os jovens que estão aqui, que estão debaixo do abrigo dos seus pais, dê graças a Deus por seus pais que cuidam de você. Mas saiba de uma coisa, mesmo quando, diz o salmista, seu pai e sua mãe não puderem mais cuidar de você, Deus não lhe abandonará, Ele cuidará de você. Está aqui a prova de mulheres que não tinha mais ninguém humano para cuidar dela, mas tinha Deus, e Ele foi mais do que suficiente para cuidar destas vidas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Veja que criatividade, que engenhosidade teve Noemi para
que Ruth conseguisse aquele casamento. Deus não proíbe, irmãos, que nós usemos de estratégias. Deus não proíbe que nós usemos a criatividade. Agora, ela deve ser utilizada para o bem. O problema é que tem muita gente por aí, muito criativo, mas para o mal. Que faz muita coisa esperta, muita coisa engenhosa, mas somente para o mal. O apóstolo Paulo vai dizer: andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Use a inteligência que Deus lhe deu. Tem gente às vezes que fica perdendo tempo aí com qualquer coisa e não usa a criatividade, a inteligência que Deus lhe deu. E tem gente por aí que está muito bem porque usou a criatividade, viu uma oportunidade, viu uma necessidade. E sempre que houver uma necessidade, haverá o trabalho para alguém para ganhar o seu sustento a partir daquilo que alguém está precisando. O problema é que tem gente que está, como diz o hino brasileiro, dormindo em berço esplêndido, não é? E não está aproveitando as oportunidades. Use a sua criatividade. Ela deve ser utilizada, mas com bons propósitos. E a última lição que eu quero trazer para nós desse texto. Ruth, Boaz, são os personagens principais dessa história. E eles são louvados exatamente por seu caráter. Ruth é uma mulher humilde, obediente e trabalhadora. Boaz é um homem honrado, que não se aproveita daquela mulher necessitada, que não se aproveita da situação que está com ela. Era tão conhecida a sua reputação que Noemi disse: olha, pode ir, minha filha, se deite nos pés dele e fique sem medo, que ele não vai lhe atacar. Ela não diz com essas palavras, mas fica subentendido isso. Mas ela vai dizer também: fique descansada, porque esse homem, depois que ele deu a palavra, ele vai fazer de tudo para poder resolver essa questão. Como é bom ter um caráter aprovado. E como é bom ter um bom testemunho. Que nós possamos trabalhar, queridos, para ter uma boa reputação e um bom caráter. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo, quando fala principalmente dos que servem na casa de Deus, ele vai dizer: convém que também tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Que coisa boa é quando você é um homem ou uma mulher de caráter, que sai na rua, que pode pedir emprestado, que pode falar alguma coisa com alguém e alguém vai dizer: pode emprestar para esse daí, porque ele com certeza devolve. Pode confiar nesse daí, porque ele é crente e ele cumpre a sua palavra. Quando não é assim, irmãos, nós estamos colocando em prejuízo o evangelho. A pior coisa é um crente que alguém diz: não confie nesse crente não, que ele é mentiroso. Não confie nesse crente não, que ele já levou coisa daqui de casa e não devolveu. Vamos zelar pelo bom testemunho, pelo caráter. Que Deus os abençoe, que essas lições preciosas estejam guardadas em nossa vida. Às vezes nós olhamos um livro pequeno como o de Ruth e deixamos passar essas lições que temos para aprender. Mas nós temos muito o que aprender com esse livro. Vamos deixar Ruth pensando aqui, ansiosa, o que é que Boaz vai fazer. Na próxima semana nós vamos ver como ele vai resolver essa situação e o que vai surgir a partir daí de descendência que vai alcançar não somente o rei Davi, mas até mesmo Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vai surgir a partir dessa história toda uma geração abençoada e abençoadora. Se você não leu ainda, leia todo o livro de Ruth nesses dias. Vamos aprender da palavra de Deus, porque ela tem lições preciosas para nós. E se Deus nos permitir, na próxima semana traremos a terceira e última parte desse livro para aplicarmos a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.